vez que você comprar o seu tecido, você deve molhar este tecido. Por quê? Porque é um tecido 100% algodão. O tecido 100% algodão, ele tende a encolher. Então, você sempre deve molhar este tecido. E agora vem uma dica mais interessante, super importante para vocês, que várias pessoas sempre me perguntam. Natália, você engoma os seus tecidos? Sim, eu engomo os meus tecidos. Natália, eu sou obrigada a engomar os meus tecidos? Não, se você não quiser, não precisa, mas eu sugiro que você engome sim. Porque a goma, ela vem dar mais estrutura para aquele tecido. Mesmo que você tenha comprado um tecido 100% algodão, os tecidos eles podem variar na gramatura deles, ou seja, o fabricante pode ter usado mais fios ali por espacinho ali, ou então pode ser um tecido mais ralo, vamos dizer assim, uma qualidade um pouco inferior, e aí ele, mesmo sendo tricoline 100% algodão, aquele tecido que o fabricante usou menos, né, ele usou mais espaçado, vamos dizer assim, as fibras do tecido, ele tende a ficar mais molengo, mesmo sendo 100% algodão. Então, a goma, ela vem para dar mais estrutura, né? Note que os meus tecidos, olha, como essa parte aqui que já está cortada, ele tá mais firminho, ele não tá molengo, ó. Tem gente que já chegou a falar para mim assim, Natália, seus tecidos parecem papel. O que acontece? O que acontece é que eu engomo, porque a goma ajuda muito pra gente. Para quê? Para dar mais estabilidade, né, no tecido. Ele não vai ficar aquele tecido jogando. Então, isso aqui, com o tecido engomado, é uma delícia você cortar esse tecido, você costurar esse tecido, porque vai ficar tudo firminho ali no lugar. Vai ajudar muito a você ter um patchwork assim perfeito. Então tá, Natália, como que eu faço então a goma, como que eu engomo esses tecidos? Não fazer a goma. Pessoal, é o seguinte, eu uso goma já pronta, essa goma aqui, ó, chama Goma Pox, tá? Eu compro em supermercado. Existem receitas de gomas caseiras, mas eu não sei passar receita de goma caseira, porque como eu só trabalho com essa aqui, para mim é mais prático. E tem uma outra vantagem também dessa goma já pronta, que ela não forma grumos. Eu posso deixar às vezes uma mistura, ó, há um tempo guardada, que ela não vai formar grumos, né? Aquelas bolinhas, aquelas pelotinhas, porque isso acontece muito em goma caseira. Há muitos anos atrás, eu cheguei a usar goma caseira. Se você quer usar a goma caseira, se você de repente sabe fazer, então você sabe que você vai fazer uma quantidade X ali para aquela quantidade de tecidos que você tem para engomar e acabou. Quando você tiver que engomar mais tecidos, você vai e faz uma quantidade tal ali que você use tudo e pronto. Então tá, tudo bem. Eu uso essa aqui pronta e como que eu preparo, né, essa goma, como que de fato eu engomo os meus tecidos. Olha só, o que eu faço? Eu tenho lá uma quantidade, né, eu comprei lá uns 5 tecidos diferentes, né? Eu tenho meu tecido neutro, que é o mais clarinho, que eu gosto de usar como tecido de fundo, tem a parte colorida, tem os outros tecidos mais escuros, enfim. Eu tenho lá uma quantidade X de tecido. O que eu faço? Eu pego uma bacia, né? Coloco um tanto de água, né? Mais ou menos um tanto que eu veja que vai dar para engomar todos aqueles meus tecidos. Eu normalmente coloco assim, não coloco muito não, uns 2, 3 dedos no máximo. Uma bacia mais ou menos desse tamanho, coloco um tanto lá de água assim, e aí pego a goma
e coloco ali. Aí eu vou observar que cor que tá ficando essa mistura. Eu mais ou menos, eu coloco assim, ó, fica um leitoso um pouco mais forte. Você vai aprender com o tempo, com a prática, a dosar, né, essa goma nessa água. Se você quer uma goma mais leve, você coloca um pouquinho menos. Se você quer uma goma, né, média, mais ou menos isso aqui que eu tô usando, ou se quiser uma goma mais forte, você vai colocar um pouquinho mais. Isso você vai só aprender com o tempo, com a prática, né? Você ir dosando a quantidade que você vai colocar na água. Feito isso, eu sempre começo pelo tecido do mais claro para o mais escuro, né? Por quê? Porque aqueles escuros, principalmente os vermelhos, os pretos, azul marinho também, cinza escuro, eles costumam sangrar, que a gente fala, né? Soltar aquela água daquele tingimento. Então, por isso que eu vou sempre do mais claro para o mais escuro. Por quê? Eu pego lá o meu tecido dobrado, eu não abro o meu tecido, não. Eu pego ele dobradinho, desse jeito aqui, mergulho, a minha solução já está pronta lá, né? Eu já coloquei a quantidade de goma, que pra mim tá bacana, tá ok. Aí eu pego o meu tecido dobrado dessa maneira, mergulho uma vez, mergulho outra, abro, né? Pra ver se molhou o tecido por inteiro, e aí dobro, né? Abro ele, dobro do outro lado e faço esse processo, mergulho de lá, de cá, deixo ele bem encharcado, né? Não precisa deixar ali muito tempo ali não, tá? Aí eu tiro ele dobrado, venho e passo só a mão assim para escorrer o excesso de água, eu não amasso o meu tecido. Só passo a mão assim, tá? Tudo para não marcar o meu tecido. Feito isso, aí eu abro o tecido, tá lá bem encharcadinho, mas eu já tirei um pouquinho do excesso e vou pendurar o tecido. E quando eu vou pendurar, eu penduro dessa maneira aqui, ó, né? Ele reto. Assim, ó, imagina que o meu braço aqui é o varal. Eu não penduro pelas pontas, não. Eu penduro desse jeito aqui, tá? Porque tem gente que tem mania de querer pendurar assim, ó, pelas pontinhas. E aí forma, né? O tecido fica torto. E o que vai acontecer se você fizer isso? Você vai entortar todas as fibras do seu tecido e aí vai comprometer na hora do corte das peças. E o fio do tecido não vai ficar retinho. Então, você vai ter problemas lá na frente, na hora da costura, que o seu trabalho pode começar a entortar. Por quê? Porque você não observa o fio do tecido, ele está torto, se você colocar o seu tecido para secar desse jeito. Então, nunca coloque desse jeito. Coloca bem retinho, um prendedor na pontinha de lá, outro na ponta de cá e pronto. Tirou, não deixa secar demais não. Vou lá, já tiro, passo bem, acabo de secar no ferro e ele fica bem passadinho, dobro e guardo para quando eu for usar.